Salve galera, beleza? Vamos aí para a nossa sexta aula sobre história do Brasil. E eu quero começar essa aula com uma pergunta rápida. Durante o período colonial, existiram revoltas? O que você acha? Sim ou não? Pensa rápido. Sim, eu sei, você acertou, né? Existiram. E é justamente dessas revoltas que nós vamos falar. Das revoltas conhecidas aí como revoltas nativistas e as revoltas separatistas. Então a nossa conversa vai ser sobre essas revoltas, o que é muito importante, porque essas revoltas vão mudar muitas questões na história da colônia. Bora lá então? Sobre as revoltas nativistas, nós vamos falar de 4 revoltas importantes, começando aí pela revolta dos irmãos Beckmann, os irmãos Manuel Beckmann e Thomas Beckmann, que acontece no Maranhão em 1684. O Maranhão, ele era uma região, uma capitania pobre, digamos assim, dependia muito da estrutura e daquilo que era fornecido pela coroa. Então, lá foi criada a Companhia de Comércio do Maranhão. E essa companhia começou a exercer um controle muito grande sobre as vendas dos produtos, e isso vai impactando de forma muito negativa o desenvolvimento do comércio, as questões comerciais do Maranhão. Então, a revolta de Beckmann, a revolta dos irmãos Beckmann, que eram senhores de engenho da região, ela consiste num combate a essa capitania do comércio do Maranhão, que de certa forma controlava o processo de comércio e venda dos produtos, e também, não menos importante, um combate aos jesuítas em função da mão de obra escrava. Vocês viram em aulas anteriores, os jesuítas chegam ao Brasil no período conhecido como governo geral. Os jesuítas, quando chegam ao Brasil, vão fazer esse contato e essa aproximação aos povos originários. E em função dessa aproximação aos povos originários, esses jesuítas começam a usar a mão de obra dessa galera, desses povos originários. Isso incomodava demais também a galera lá dos senhores de engenho, lá de Maranhão. Por quê? Porque lá também chegava-se poucos escravos negros. E eles tinham uma quantidade muito baixa de mão de obra, o que tornava a produção ainda mais cara. O que isso vai acender na cabeça dos senhores de engenho, dos irmãos Beckmann? A ideia de tomar então os indígenas que viviam lá com os jesuítas, trabalhando nas fazendas jesuíticas, por vários motivos. Primeiro, porque eles queriam mão de obra escrava. Segundo, porque os jesuítas não pagavam imposto, tinha lá o trabalho dos indígenas praticamente como um trabalho escravo, o que os senhores de engenho da região achava assim um absurdo. Por que eles não podiam ter essa mão de obra? Por que era proibido então a mão de obra dos indígenas? E em função disso vai estourar toda essa revolta. Esse processo de revolta vai ser um processo armado, envolvendo aí mais de 60 homens que vão depor então o capitão lá, Mor Baltazar, que era o capitão que comandava a província à época. Além disso, os revoltosos expulsam parte dos jesuítas, sobretudo os que resistiam à escravização dos povos indígenas, mas óbvio que a coroa, isso fica durante um ano mais ou menos esse processo, e a coroa então vai fazer uma intervenção, vai nomear um novo governador para a região do Maranhão, que é aí Gomes Freire, que você pode ver aí projetado. Ele vai entrar com uma ação mais dura em relação a esses senhores de engenho, a esses revoltosos, e vão ser aí condenados, sobretudo Manuel Beckmann e Jorge Sampaio, que eram líderes do movimento, que são enforcados. Para amenizar a coisa e tentar manter, de certa forma, a tranquilidade, os indígenas que foram escravizados nesse processo podiam continuar na condição de escravos dos senhores de engenho. Então, com isso, a coroa faz uma intervenção e tenta um equilíbrio, agradando uma parte dos senhores de engenho
e mantendo ali uma pacificação. Você deve se perguntar assim, mas por que a coroa se preocupa com esse movimento? Por que a coroa faz a intervenção? Por que a coroa não deixa esse movimento à vontade, já que eles estavam apenas querendo escravizar os indígenas? A resposta é muito simples. Se a coroa não faz a intervenção, esses movimentos podem começar a crescer nas outras capitanias, o que traria problemas gigantescos para a coroa portuguesa. Então, de antemão, é importante destacar que essa revolta, então, dos irmãos Beckmann não tinha um caráter de se separar da coroa portuguesa. Eles queriam apenas ali um comércio mais aberto, queriam mão de obra escrava, como não tinha, começavam a pegar a dos indígenas, e esse conflito com os jesuítas, mas não tinha um ideal separatista. Outra revolta importantíssima que vai acontecer agora nas regiões ali das Minas Gerais é a Guerra dos Emboabas, de 1707. Emboaba era uma forma pejorativa que se dirigia aos estrangeiros que tentavam controlar aquela região ali de Minas. Emboaba, na linguagem dos povos originários da época, eram animais, aves de pena, que as penas cobriam os pés, né? Então, seriam entendidos esses emboabas como os portugueses. E os que já estavam na terra, na região, seria basicamente os paulistas, os bandeirantes paulistas, porque de fato são eles que chegam nessa região, descobrem ali o ouro e começa o processo de exploração. Ao se descobrir que há ouro na região, é óbvio que os portugueses crescem o olho, vão para aquela região e começa uma série de movimentos, de brigas entre portugueses e brasileiros, bandeirantes, no caso, paulistas, pelo ouro, pela disputa da região. E aí Manuel Viana, ele vai organizar então os emboabas para fazer ali expedições de enfraquecimento da hegemonia dos paulistas, chegando a um combate muito duro ali, que foi num lugar conhecido como Capão da Traição, onde 300 paulistas foram mortos. Diante disso e o caos aumentando, a coroa portuguesa faz também a sua intervenção, claro que defendendo os interesses dos portugueses. Ela vai dividir digamos assim, a capitania de Minas, São Paulo, Rio, vai organizar, criar divisões ali, e com isso os bandeirantes precisam sair, são forçados a sair da região, e esses bandeirantes continuam em direção à região que hoje a gente conhece como Goiás, e lá eles também vão encontrar ouro, prata, enfim, eles continuam nesse processo de exploração. Mais uma vez, gente, presta atenção, essa revolta não tem interesse separatista, é uma briga interna entre os portugueses e os paulistas, os bandeirantes, pelo domínio da região. Alguns bandeirantes que vinham feito dinheiro com a exploração do ouro nem vão para Goiás, ficam por ali mesmo, compram fazendas, terrenos e fazem a produção para alimentar as cidades ali da exploração do ouro. Mas o que importa é entender que essa então é uma revolta nativista, não tem ideais separatistas, beleza? Guardou isso aí? Bora para a próxima? Outra revolta importantíssima nesse período é a Guerra dos Mascates, que acontece em Pernambuco entre 1709 e 1710. Essa revolta aí, ela precisa ser contextualizada, né? Ela se dá então em Pernambuco, entre as regiões de Olinda, que eram marcadas pelos grandes engenhos de açúcar, portanto dominada pelos senhores de engenho, e Recife, que era uma área mais comercial, marcada pelo comércio, pela venda, pela questão da exportação de produtos e dominada basicamente por comerciantes portugueses. Guarda essa informação. A região, então, ali, a partir de 1654, vai se dar a expulsão dos holandeses, que ocupam um pedaço ali da região nordeste do Brasil. Essa expulsão dos holandeses, ela vai marcar uma grande crise econômica na região, sobretudo na parte da produção da cana-de-açúcar.
Somando a isso o fato de que o açúcar estava em baixa no mercado internacional e as competições com outros exportadores de açúcar, sobretudo das Antilhas, estava muito difícil. Então a condição dos senhores de engenho de Olinda estava ali complicada do ponto de vista econômico. E Olinda era responsável por cuidar da parte administrativa de Recife, porque Recife fazia parte da vila, da cidade de Olinda. Então o que Olinda vai fazer? A Câmara de Olinda decide aumentar o valor dos impostos a serem cobrados em toda a região, inclusive Recife, que era uma região muito rica por conta do comércio e de uma possibilidade de expansão muito maior. O que acontece? Recife, então, diante disso, vai fazer uma briga política, vai se organizar politicamente para que a coroa concedesse a Recife a elevação à condição de cidade, de vila, de ter autonomia, de ter a separação, portanto, a emancipação política com relação a Olinda. E isso vai acontecer então, e quando Recife vira uma vila, ela vai constituir uma Câmara Municipal autônoma. Diante disso, os que viviam em Olinda, os senhores de engenho de Olinda, não gostam desse movimento e começa toda uma guerra que tem início para valer mesmo em 1710. Eles vão invadir então Recife, eles vencem, os olindenses vencem durante essa invasão os recifenses, eu acho que é assim que fala, recifenses. Se não for, depois você procura aí ou tenta corrigir no comentário. Então, esse movimento todo, o que acontece? A coroa portuguesa mais uma vez percebe a possibilidade dessa revolta, dessa faísca se espalhar e começar a pegar outras regiões da colônia. Então a coroa portuguesa vai intervir nesse movimento e é óbvio, você já sabe disso, ela vai intervir a favor, portanto, de Olinda, onde estavam os comerciantes portugueses. Muitos senhores de engenho acabam sendo presos, condenados, alguns são exilados do Brasil. E aí, então, tenta-se pacificar essa questão entre Olinda e Recife. Até hoje existe uma certa rivalidade entre Olinda e Recife. É interessante, quando você vai a Recife, a Olinda, conversa com as pessoas de lá, muitas lembram ainda desse fato, não que viveram, né? Mas lembram do ponto de vista de ter a memória, ter estudado e ouvir falar de todo esse processo e toda a disputa e rivalidade entre esses dois grupos. E é claro, né, que com o tempo, depois isso vai sendo amenizado, essas disputas vão sendo amenizadas. Mas Pernambuco continua crescendo, é a capitania mais importante junto com São Vicente, e em Pernambuco outras revoltas virão. Né? É um lugar, portanto, muito importante do ponto de vista das revoltas na história do Brasil. Bom, uma outra revolta que é importantíssima e às vezes passa batida assim na história do Brasil é a revolta Felipe dos Santos, que acontece em Minas Gerais em 1720 e também é uma revolta nativista. Mas já podemos dizer assim que é uma primeira fase, é a prima daquilo que viria a ser depois a Inconfidência Mineira, que aí já tem caráter separatista. Vamos entender o que foi então a revolta de Felipe dos Santos. Então, o próprio nome já diz, então Felipe dos Santos é o líder desse processo, ele que atuava ali na parte das minerações, extraindo ouro. Então ele vai ser uma liderança no processo dessa revolta. Basicamente, essa revolta, ela se dá contra a cobrança de impostos e a criação das casas de fundição, como essa que está aí, ó, acima. Essa era uma casa de fundição, é uma representação da casa de fundição. E Felipe dos Santos aí do lado, né? Você pode ver. Então, o que acontece? Esse movimento todo
ia só piorando, ainda mais com a cobrança do quinto, que era 20% de tudo que era produzido que deveria ficar com Portugal. E as casas de fundição, elas passam a existir para controlar, portanto, a extração e o próprio ouro. Por quê? Porque havia o hábito, à época, de fazer, então, pegar o ouro, ralar o ouro e trabalhar, vender o ouro em pó, o ouro ralado, o ouro em pó, portanto. Ou muitos também colocavam pepitas de ouro dentro de dentes, imagem de santos, aquele santo do pau oco, quando extraía tal, para quê? Para não ter que pagar tanto imposto. Então, qual é a medida adotada por Portugal? A medida adotada é a criação das casas de fundição. Então, todo o ouro extraído era enviado para a casa de fundição. Nessa casa de fundição já era cobrado, portanto, o imposto. Esse ouro era, então, fundido, derretido, tornado em barras, lingotes de ouro, recebia lá o carimbo da coroa da casa de fundição e esse se tornava, portanto, um ouro válido. E as outras formas de negociação de ouro eram consideradas ilegais e quem fosse pego fazendo alguma coisa assim podia ser preso, enfim, uma série de coisas. Então isso tudo vai revoltando o povo. Filipe dos Santos lidera o movimento dos revoltosos. Essa revolta, ela acontece de fato, eles ocupam por quase um mês a região, então eles pegaram armas, ocuparam Vila Rica, foi uma revolta muito grande, queimaram casas de fundição, e aí Portugal começa a ficar preocupado. O conde de Assumar, que era quem respondia à coroa à época, chama, portanto, os revoltosos para uma conversa, para a tentativa, então, de negociar o fim da revolta. Esses revoltosos vão, o Filipe dos Santos vai, só que, galera, era tudo fake. Era uma reunião fake, eram propostas fakes. Na verdade, eles fazem tudo isso para poderem depois invadir as vilas, prender os líderes do movimento, queimar a casa desses líderes do movimento, e eles pegam, portanto, aí Filipe dos Santos como o grande exemplo no sentido de punição, e Filipe dos Santos vai ser condenado a enforcamento. Sim, ele é condenado a enforcamento antes de Tiradentes, né? Então, essa prática já era assim habitual na história do Brasil. Então ele é condenado a enforcamento, ele é condenado, enforcado em praça pública, para servir de exemplo às pessoas que não deveriam aí se colocar contra a coroa portuguesa. Portanto, essa é uma revolta muito importante, podemos dizer que é a prima, digamos assim, daquilo que viria a ser a Inconfidência Mineira, mas na minha leitura, tá? Na minha leitura, foi até mais profunda no ponto de vista da ação do que a Inconfidência Mineira. Só que ela era nativista, não tinha objetivo separatista, não tinha influência de pensamentos filosóficos iluministas e assim por diante. Beleza? Essas foram aí as revoltas nativistas. Vamos ver uma síntese delas? Então aí nós temos uma síntese só para você se localizar. Então a revolta de Beckman, a Guerra dos Mascates, a questão do Quilombo dos Palmares, que é importante nessa conjuntura, a revolta da Vila Rica e a Guerra dos Emboabas. O Quilombo dos Palmares como um lugar de refúgio dos escravos, os humanos escravizados, que fugiam e buscavam nos quilombos proteção, enfim, tudo mais. Então aí essas revoltas e as regiões onde elas ocorreram, beleza? Bom, e agora vamos falar da Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira. Você sabe qual a diferença dos termos? Importante, né? Conjuração é a visão interna do grupo. Então, quem está ali interno, reunido, se preparando para alguma coisa, se considera conjurado, aqueles que juram junto, que coadunam para fazer alguma coisa. Agora, inconfidentes já é a visão que a coroa portuguesa tem sobre o movimento. Por que inconfidentes? In negação, certo? Confidentes de confiança, aqueles que não são confiáveis. Então, quando a gente usa a palavra inconfidente
ou conjurados, isso faz uma diferença. Então, inconfidente é o olhar da coroa para com o movimento e conjurado a visão de quem está no movimento. Eles eram conjurados na visão deles. Beleza? Então, assim a gente entra na Inconfidência / Conjuração Mineira de 1789, que acontece também na região de Vila Rica. É marcada por um contexto histórico de Portugal. Veja, Portugal, que é a coroa, em 1755 foi destruído por um terremoto e quem assume lá, quem governa a época, quem tem o poder de governo, é um carinha importante na história chamado Marquês de Pombal. Ele vai fazer uma série de reformas em Portugal e uma delas vai chegar direto à colônia, que é o aumento da cobrança de impostos. Então, o aumento da cobrança de impostos sobre o Brasil vai impactar de forma direta esse movimento revoltoso dos mineiros, porque aumentaria-se o valor da cobrança de impostos do quinto e também haveria derrama para complementar eventuais faltas daquilo que se esperava obter pela coroa. Por quê? Porque a produção de ouro naquele período estava diminuindo, não se chegava nos valores fixos esperados por Portugal. Então aí se praticaria a derrama, que era literalmente passar nas casas, nos comércios e ir pegando lá o que tinha de riqueza, derramando o que se tinha de riqueza para completar o valor do imposto. Isso então vai gerar uma frustração, um incômodo, uma preocupação nas elites mineiras que vão encabeçar um movimento. Portanto, a Conjuração Mineira é um movimento tocado por elites de Minas, mas influenciadas essas elites por conhecimentos dos movimentos iluministas da Europa. Sim, por quê? Porque parte dos filhos das elites de Minas iam estudar na Europa, em Portugal. Estavam muito próximos ali de todo o contexto do iluminismo francês, por exemplo, que marca todo o processo da Revolução Francesa e também que marca muito o processo de independência americano de 4 de julho de 1776. Então, diante disso, esse movimento do iluminismo criticava o quê? Criticava o antigo regime, o ancien regime, ou seja, o Estado, o governo absolutista, as monarquias absolutistas. E ao fazer essas críticas, eles traziam como proposta a construção de um governo participativo, uma república. Portanto, os ideais aí iluministas de liberdade, igualdade, fraternidade, numa perspectiva de participação. Esses ideais chegam a Minas e vão influenciar as ideias das elites que pensam a revolta, que pensam a Inconfidência ou a Conjuração, mas com algumas questões muito específicas. Por exemplo, era um movimento tocado pelas elites, porém quem se destaca era Joaquim José da Silva Xavier, ele mesmo, Tiradentes. E era alguém, então, que não fazia parte das elites, não era uma pessoa rica, mas era um entusiasta. Dizem que era tão entusiasta que saía gritando, viva a República, viva a República. E aí Tiradentes vai ser uma personagem que aparece nesse contexto. Depois, em outras aulas, a gente vai entender a figura de Tiradentes, como ela vai ganhando conotações ao longo da história do Brasil. E quem tiver interessado, entra lá no meu canal do YouTube, canal GR Chacon, tem uma aula lá bem interessante só sobre Tiradentes. Depois você pode dar uma olhadinha lá para aprofundar a questão de Tiradentes. Mas voltando aqui para o processo da revolta, nós temos então a tese da separação de Minas com relação à monarquia. Por isso é uma revolta separatista.
ela não quer só resolver um problema ali e tudo bem, não, ela quer separar-se da coroa, influenciada pelas ideias iluministas, pelo pensamento de ter uma república em Minas. Não era em todo o Brasil, era uma república em Minas, tá? Também, outra característica era, portanto, o movimento regionalizado, tá? Não estava espalhado em todo o Brasil, específico numa região, a região de Minas. Só que esse grupo todo aí, ele vai ser dedurado por um X9 chamado Joaquim Silvério dos Reis. Então ele vai dedurar a Visconde de Barbacena. Visconde de Barbacena, sabendo do plano dos revoltosos, que era no dia da cobrança da revolta, no dia da cobrança da derrama, fazer uma revolta, ele então prepara uma armadilha. Ele não faz, ele cancela a derrama, prende os revoltosos, que eram poetas, escritores, padres, bispos, muita gente ali das elites são presas, inclusive Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Então eles são traídos nesse processo. Silvério dos Reis trai porque ele queria resolver as dívidas que ele tinha, e aí esse movimento acaba nem ocorrendo. Isso é outro fato curioso da Conjuração Mineira. Nem se efetiva, a coisa não se efetiva, não acontece de fato. Quando vai acontecer, antes de acontecer qualquer coisa, eles são dedurados e o movimento é impedido. A maior vítima de todo esse processo acaba sendo o próprio Tiradentes, que vai ficar 3 anos preso no Rio de Janeiro e é condenado à morte no dia 21 de abril de 1792, quando ele é condenado à morte, enforcado, esquartejado e pedaços do seu corpo deixado pelo caminho, representando e servindo de sinal para que ninguém mais ousasse se revoltar contra a coroa. Com relação à morte de Tiradentes, há alguns revisionismos históricos que são feitos, né, que questionam até mesmo se ele de fato foi morto, enforcado, mas de modo geral, o que importa entender da Conjuração Mineira é que ela é uma conjuração elitista, não abolicionista, veja, não abolicionista, é uma revolução, uma revolta, um movimento inspirado por ideias iluministas, porém não tão radical ao ponto de defender o fim da escravidão, por exemplo. Queria a criação de uma república em Minas Gerais, isso é muito importante, com o interesse de se separar da coroa, mas de manter ali os poderes das elites que já estavam em Minas. Agora, é importante dar um salto para falar de uma outra revolta, que é uma revolta muito importante, que acontece também no período colonial. Trata-se, portanto, da Conjuração Baiana, ou a Revolta dos Alfaiates, que vai ser aí deflagrada em 25 de agosto de 1798, na cidade de Salvador, né? Então, só pegando um pouco o contexto da época, né? É importante trazer esse contexto. Essa revolta, ela se dá na Bahia, Salvador, que era a capital do Brasil até 1763, porque a partir de 1763 a capital é transferida para o Rio de Janeiro. Então Salvador começa a ter vários problemas, começa a ter uma falta de organização política, aumenta o número da pobreza, da miséria, o descuido, né, da cidade, e aí isso vai suscitando o movimento de revolta, conhecida aí como Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates. Por que alfaiates? Porque muitos alfaiates estavam presentes, tomaram frente a esse processo da revolta. Basicamente, quem vai liderar essa revolta são as classes populares. Então, diferente da Revolução da Conjuração Mineira, a revolta baiana, a Conjuração Baiana, ela já tem um caráter mais popular, embora também tenha os ideais do iluminismo. Basta ver a bandeira aí, né? Ó, a bandeira com as cores vermelha, branca
e azul, trazendo as ideias da Revolução Francesa, trazendo os ideais, portanto, de Revolução Francesa. E esses ideais chegam a esse contexto por meio de pensadores, tal, mas sobretudo dos grupos maçons à época. E os Cavaleiros da Luz, que constituíam um grupo de intelectuais, portanto é um movimento que tem a presença também, além dos populares, de filósofos, médicos, pensadores, que faziam parte ali dos grupos maçônicos à época. Além do soldado Luiz Gonzaga das Virgens e Cipriano Barata, que é um nome muito importante. Ele era também um pensador, um filósofo, um jornalista, um escritor. Ele que fazia os panfletos para estimular aí o processo da revolta, e esses estímulos eram movidos pelas ideias iluministas, pelo pensamento filosófico do iluminismo, e eles queriam também a ruptura com a coroa portuguesa, portanto é um movimento também emancipacionista, só que mais radical do que a Conjuração Mineira, pois eles queriam a independência, mas também queriam o fim da escravidão, queriam a organização da terra de uma forma mais justa. E aí uma frase de um dos panfletos, que é muito comum, aparece às vezes em provas de vestibular, né? Animai-vos, povo baiense, que está para chegar o tempo feliz da nossa liberdade, o tempo em que todos seremos irmãos, o tempo em que todos seremos iguais. Esse movimento, então, ele vai passar por um processo também de traição. Carlos Baltazar da Silveira, ele então vai trair o movimento, fazendo a denúncia a Dom Fernando José de Portugal e Castro, que era o governador da Bahia, e aí então eles preparam todo um movimento aí de luta contra a Conjuração Baiana, e vai ser marcada aí essa guerra, essa violência com muitas mortes, e depois com a condenação dos seus principais líderes. Então, Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus, por exemplo, são enforcados na Praça da Piedade, na Bahia. Outros acabam escapando da pena de morte, como por exemplo Cipriano Barata, mas há todo um processo aí muito duro de punição aos revoltosos. A Conjuração Baiana, então, ela é uma conjuração separatista, ela é popular, tem ideais revolucionários muito mais profundos do que a Conjuração Mineira, buscando até mesmo o fim da escravidão, a criação de uma república de fato que atendesse a todos. É participativa, portanto você tem intelectuais, negros, escravos, ex-escravos nesse processo. E praticamente durante um período ela foi esquecida da história do Brasil, né? Ela é esquecida, ela não era falada, e é lógico que começou-se a retomar então a importância dessa conjuração, a Conjuração Baiana de 1798. Cuidado, né, para não confundir com a Mineira, que é de 1789, que é o mesmo ano lá da derrubada da Bastilha na França. E aqui, né, nós temos uma síntese das personagens e das bandeiras representando, portanto, esses movimentos, essas conjurações. Uma charge tirada aí do livro História do Brasil para Principiantes, que é uma delícia esse livro. Ele é curto, são textos curtos e várias charges brincando, fazendo pensar a história do Brasil com imagens. E aí vem uma provocação, né? Por que os nomes desses inconfidentes não ficaram conhecidos? Aí vem a resposta. Era tudo povão, né? Então, muito interessante. Por que os nomes desses inconfidentes não ficaram conhecidos? Aí a gente pode olhar aqui, estão os inconfidentes, que a gente acabou de ver, né? São 4. Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga, João de Deus. E aí a resposta é muito simples, era tudo povão.
quer dizer, não ficaram conhecidos, passaram batido na história. Por quê? Porque a história geralmente ela é contada pelas elites e não era de interesse registrar e manter essa história, até porque os ideais da conjuração baiana eram muito mais profundos e radicais do que da conjuração mineira. Beleza? Até a próxima aula, um grande abraço.